Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Depois da boa repercussão sobre o vídeo da Copa do Mundo de 1998, bora hoje conferir quantos jogadores da edição de 2002 ainda seguem na ativa. Confere só! A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira na história a ser sediada por dois países diferentes, no caso Coreia do Sul e Japão, e também a primeira a não acontecer na Europa ou nas Américas. Assim como foi em 98, 32 seleções dos 4 cantos do mundo estiveram na competição. E como todos vocês já sabem, o Brasil, com uma campanha impecável, somando 7 vitórias em 7 jogos, venceu aquela Copa e se sagrou na oportunidade o primeiro país do mundo a somar 5 títulos mundiais. Focando agora no assunto do vídeo, como cada uma das 32 seleções mandou para a FIFA uma lista de 23 jogadores, um total de 736 atletas foram inscritos na competição. Desse montante, 18 anos depois da Copa, 23 jogadores ainda seguem ativos no futebol. Isso de acordo com um levantamento exclusivo feito pelo próprio Gol de Canela. Para o vídeo não ficar muito longo, vou falar de maneira bem resumida quem são estes jogadores, beleza? Começando pelo goleiro Hitoshi Sogahata e os meias Junichi Inamoto e Shinji Ono, 3 nomes que integraram a seleção japonesa na ocasião. De todos, apenas Sogahata ficou na reserva e não entrou em nenhuma partida. Atualmente com 40 anos, o goleirão não teve uma vida longa na seleção e praticamente desde 2003 segue focando seus trabalhos no Kashima Antlers, equipe onde tem contrato já há mais de 20 anos. Já Inamoto foi muito mais além e após a Copa seguiu sendo convocado pelo seu país até 2010, participando assim de outras 2 Copas do Mundo. Com passagens por vários clubes da Europa, hoje com 40 anos, ele é jogador do Sagamihara, da 3ª divisão japonesa. Por fim, já citado no vídeo da Copa de 98, Shinji Ono também teve uma carreira de sucesso e atuou pela seleção até 2008. Hoje, aos 40 anos, é jogador do Ryukyu, da 2ª divisão japonesa. A seleção com mais remanescentes da Copa de 2002 é a Nigéria, que ainda tem 4 jogadores ativos nos gramados. São eles os goleiros Austin Egide e Vincent Enyama e os atacantes John Utaka e Bartolomeu Ojibeche. Aliás, esse último foi o único considerado titular da equipe durante a campanha nigeriana que ficou na fase de grupos. Hoje, com 35 anos, Egide teve uma carreira longa na seleção. Seguiu sendo convocado até 2014, participando de outras 2 Copas do Mundo, a de 2010 e 2014. Ele é hoje jogador do Hapoel Hadera, da 1ª divisão de Israel. Já Enyama virou quase uma lenda no futebol nigeriano. Com mais de 100 convocações, também participou de outras 2 Copas do Mundo, sendo até capitão da equipe na maioria das vezes. Atualmente com 37 anos, segue sem clube desde junho de 2018, quando deixou o Lille da França. O atacante Utaka, de 35 anos, é outro que segue sem clube. Lembrado por suas passagens pelo futebol francês e inglês, ele seguiu sendo lembrado pela Nigéria até 2012 e somou mais de 40 jogos. Ojibeche não teve uma carreira tão expressiva por sua seleção e já em 2004 deixou de ser convocado. Por clubes, acumulou passagens por PSG, Alavés, Middlesbrough, entre várias outras equipes. Hoje, também com 35 anos, defende o Kerala Blasters, da elite do futebol indiano. Da seleção espanhola temos Iker Casillas e Joaquim, jogadores que estiveram no elenco que chegou até as quartas de final da Copa, mas que acabou eliminado de maneira polêmica para a Coreia do Sul. Lenda do Real Madrid, Casillas foi titular da equipe na ocasião. Ainda participou das Copas de 2006, 2010, onde se sagrou campeão mundial, e 2014. Afastado dos gramados por um problema de saúde, ele deve se aposentar nos próximos dias, mas ainda tem contrato ativo com o Porto até junho deste ano. O goleirão está com 38 anos e recentemente anunciou sua candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol. Joaquim, por sua vez, também tem 38 anos e naquela Copa atuou em apenas 2 jogos. Ainda seria lembrado para a Copa de 2006, mas desde 2007 deixou de ser convocado pela Espanha. Ídolo e titular absoluto do Betis, o jogador tem contrato com o clube até junho de 2021.
Outra equipe que foi eliminada de maneira polêmica em 2002 pela Coreia do Sul foi a Itália. E desta seleção, temos o goleiro Gianluigi Buffon e o meia Damiano Tommasi. A lenda Buffon dispensa apresentações. Personagem do vídeo da Copa de 98, ele foi titular absoluto do gol italiano na edição de 2002. Depois, somaria mais de 100 jogos pela Azzurra e ainda participaria das Copas de 2006, onde foi campeão, da de 2010 e 2014. Só não jogou a de 2018 porque a Itália não se classificou. Atualmente com 42 anos, ele tem contrato com a Juventus até junho deste ano. O outro personagem italiano, o meia Tommasi, também foi titular absoluto da Azzurra em 2002, mas diferente do seu parceiro, não teve uma vida longa na seleção. Sua última convocação foi lá em 2003. Hoje, apesar dos seus 45 anos, ele segue atuando meio que de maneira paralela nos gramados. Atualmente presidente da Associação de Jogadores Italianos, Tommasi ainda joga pelo La Fiorita, equipe da elite do futebol de San Marino. Na seleção paraguaia, temos o zagueiro Julio Cáceres e o atacante Roque Santa Cruz como remanescentes daquela Copa. Apesar de ser na ocasião quase um estreante na seleção, Cáceres foi titular absoluto da equipe e depois do Mundial ainda teve uma carreira longa por lá, jogando as Copas de 2006 e 2010. Hoje, com 40 anos, o zagueiro, que já teve 2 passagens pelo Atlético Mineiro, é jogador do Olímpia do Paraguai, mas já anunciou que deve encerrar sua carreira ao final desta temporada. Já Roque Santa Cruz também foi titular em 2002 e até chegou a marcar um gol na competição. Depois da Copa, acumulou mais de 100 jogos pela equipe, virou um dos grandes ídolos e só deixaria de ser convocado em 2016. Com uma carreira com mais de 15 anos na Europa, o jogador está desde 2016 no Olímpia e por lá é capitão e um dos principais jogadores do elenco. Ele tem hoje 38 anos. Pior seleção da Copa de 2002, a Arábia Saudita é a última seleção que ainda tem 2 representantes daquele Mundial ainda na ativa. São eles o lateral Hussein Abdulghani e o meia Mohamed Al-Salhoub. Já citado no vídeo da Copa de 98, Abdulghani é um grande nome do futebol saudita. Com mais de 100 jogos pela seleção, ainda jogou a Copa de 2006 e só se aposentou do selecionado em 2018. Hoje, com 43 anos, ele é jogador do Al-Ahly da Arábia Saudita. Al-Salhoub é outro com uma carreira bem respeitada na seleção. Além de também jogar a Copa de 2006, ele acumulou mais de 70 jogos pelo selecionado e só deixou de ser convocado em 2018. Atualmente com 39 anos, ele é jogador do Al-Hilal da Arábia Saudita e por lá já tem contrato por mais de 20 anos. Considerado um dos jogadores mais geniais das últimas décadas, o sueco Zlatan Ibrahimovic era apenas uma jovem promessa de 20 anos do Ajax na Copa do Mundo de 2002. Na ocasião, participou de apenas 2 jogos, e todos saindo do banco de reservas. Depois, acumularia mais de 100 convocações pela seleção, mas só participaria de apenas uma Copa do Mundo, a de 2006. Hoje, com 38 anos, Ibra é jogador do Milan e tem contrato com o clube até o meio deste ano. Velho conhecido da torcida do Botafogo e de outras dezenas de clubes, Loco Abreu era um dos principais nomes da seleção uruguaia na Copa de 2002. Titular absoluto na ocasião, acabou passando em branco na campanha que acabou ainda na primeira fase. Pela seleção, ainda participou da histórica campanha de 2010 e só deixaria de ser convocado em 2012. Atualmente com 43 anos, ele é jogador do Boston River, da primeira divisão uruguaia. Daquela seleção histórica do Senegal da Copa do Mundo de 2002, o atacante Souleymane Camara é o único que ainda segue na ativa como jogador. Reserva na competição, o jogador atuou em apenas uma partida e após a Copa ainda seria convocado em outras oportunidades, até deixar de ser lembrado em 2012. Grande ídolo do Montpellier da França, onde atua desde 2008, Camara tem hoje 37 anos e já anunciou que deve deixar os gramados ao final desta temporada europeia. Outro que deve se aposentar ao final desta temporada europeia é o turco Henry Belozoglu. Hoje considerado uma lenda no futebol do seu país, ele foi titular nos 6 dos 7 jogos da Turquia no Mundial de 2002. Conhecido também por suas passagens por clubes como Inter de Milão, Newcastle e Atlético de Madrid, Henry, hoje com 39 anos, tem contrato com o Fenerbahçe. O goleiro Carlos Kameni foi um dos 3 convocados por Camarões para a Copa do Mundo de 2002.
Na época, com apenas 18 anos, ele ficou na reserva e não chegou a entrar em campo. Curiosamente, ele também foi convocado para a Copa de 2010, mas também não fez nenhuma partida. Ídolo no Espanhol da Espanha, onde atuou por quase 8 temporadas, Tchouaméni está sem clube desde junho do ano passado, quando teve seu contrato rescindido com o Fenerbahçe. Ele tem hoje 36 anos. Outro goleiro que não precisou entrar em campo naquela competição foi Daniel Viteri, do Equador. Estreante na seleção justamente na Copa, ele ficou na reserva e não foi selecionado para nenhuma partida como titular. Depois da Copa, jogaria só mais 3 jogos entre 2003 e 2007 e nunca mais seria convocado. Atualmente com 38 anos, ele é jogador do Guayaquil City, lá do Equador. Na época, jogador da Udinese da Itália, o atacante Siabonga Nonvet foi um dos titulares da equipe da África do Sul no Mundial de 2002. Apesar da sua seleção não ter feito uma boa campanha, ele foi um dos poucos que se salvou. Siabonga ainda foi lembrado por Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo de 2010 e só deixou de ser convocado em 2012, somando na ocasião mais de 70 jogos pelo selecionado. Depois de ter anunciado sua aposentadoria dos gramados na metade do ano passado, o atacante desistiu da ideia e assinou no início deste ano com o Uton Gate, lá da África do Sul. Ele tem hoje 42 anos. Por fim, o último nome desta lista é o meia Zoran Pavilovic. Convocado pela Eslováquia para aquele Mundial, ele na oportunidade tinha bastante rodagem na seleção, mas acabou não sendo utilizado. Após a Copa do Mundo, ele nunca mais foi convocado pela seleção e acabou seguindo sua carreira por clubes do seu país, além de se aventurar pelo futebol da Áustria, República Tcheca, Alemanha e Ucrânia. Hoje, com 43 anos, ele é jogador do Smartino 1928, equipe da 3ª divisão eslovaca. Bom, pessoal, estes foram os 23 jogadores que ainda restam na ativa da Copa de 2002. Como vocês viram, muitos devem se aposentar em breve, mas outros ainda continuarão na ativa por pelo menos 2 ou 3 anos. E o Gol de Canela vai seguir de olho para saber o que vai acontecer com cada um deles. E é o que eu sempre falo, pessoal, tá afim de uma caneca personalizada? Então procura o nosso parceiro @canecas de times e faça o seu pedido. E se gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Se puder também, segue a gente no Instagram, é @goldecanela. Até mais!